O brasileiro, quando está na fase escolar, ele lê no mínimo 4 livros. Quando a gente tira a idade escolar, sabe para quanto cai a média do Brasil? 16 páginas. A questão é que a própria leitura já é colocada para a gente de maneira errada. A leitura precisa ser uma relação de amor da pessoa com o livro. Olha, a partir do momento que colocaram esse projeto Escola Sem Partido, deram um partido para a escola. Entendeu? Por que é proibido falar sobre política na escola? Sendo que política é tudo. O estudo serve para que você comece de onde eu parei. Então, eu vou ensinar você tudo que eu sei, que é para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio 106. Hoje nós vamos falar sobre a maior dificuldade do brasileiro, que é a leitura. E para isso nós convidamos um grande educador. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rafael ou Rafa Albuquerque. É um prazer estar aqui, Josmar, conversar com você sobre um assunto tão delicado, tão bacana. Rafael, Rafa, pode chamar de Rafa, tranquilo. Carioca, qualquer. Minha mãe chama de tesouro, mas acho que não fica legal você me chamar assim. O tesouro fica bem próximo. Vou tomar esse espaço da sua mãe, não. Mas pode chamar de Rafa. Vai ser muito bacana conversar sobre esse assunto, sabe? Acho que muita gente precisa ouvir, principalmente professores, para entender um pouquinho mais os dados. Mas antes, nós vamos falar dos nossos apoiadores. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. A sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu sonho. O QR Code está disponível na tela. Rafael, mas o que te levou à área da educação? Olha, muito bacana a gente conversar sobre essa história, sabe? Hoje todo mundo me conhece como Rafael, professor Rafael, formador. Você imagina uma outra profissão para mim? Hoje? Olha, quando a Amanda indicou você, que eu olhei no seu Instagram, eu lembrei dos meus professores. Ali, a comunicação, o jeito, já tem o estilo de mestre mesmo. E se eu te falar que antes disso eu era lutador profissional, comecei com 13 anos, fui até os 19 lutando, patrocinado pela Triton na época, e eu lembro que com 18 anos, 18 para 19 anos eu tive um acidente, e aí eu tive que parar de lutar. E eu fiquei quase um ano com depressão dentro do quarto, só saía para comer, sabe? E foi quando eu comecei a escrever, sabe? E eu comecei a escrever e eu escrevia coisas que me deixavam ainda mais para baixo, sabe? E aí foi quando eu li Luiz Fernando Veríssimo, um escritor que eu gosto muito. E comecei a gostar disso e eu falei, cara, quer saber, eu vou começar a escrever comédia. Comecei a escrever comédia e assim, pela primeira vez eu escrevi um texto que chamou a atenção de alguém, que foi o pessoal do Grupo Guará, que é o de teatro da PUC. E então eu escrevi uma peça teatral. E aí, para melhorar a minha escrita, eu fui fazer letras, né? E só que no primeiro período de letras, quando eu entrei, minha namorada e eu nos engravidamos. Então, assim, tô fazendo letras, o que aparece? Professor. Eu não pensei em ser professor até então. E aí, quando eu entrei em sala de aula, foi pro EJA, sabe? O pessoal de Educação de Jovens e Adultos. Quando eu entrei para dar aula e comecei a falar e vi que eles anotaram, eu falei, meu Deus, olha o poder que eu tenho na mão. E naquele dia, quando acabou a quinta aula, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu ser professor. Então foi no primeiro período, foi totalmente, né? Então no primeiro período de letras, quando foi um acidente estar dentro de sala de aula, mas depois daquele dia eu falei, é isso que eu quero. Então depois disso, aí eu fui com todo o afinco pro curso de letras, procurei muito, depois pós e ler muito sobre o assunto. E aí eu vi o quanto é gratificante ajudar alguém, sabe? Eu acho que nisso a profissão de professor ela é
fundamental, sabe? Ajudar alguém, pensar em alguém. Então, e nisso, realmente, a profissão de professor é imbatível. E você enfrenta um desafio muito gigante, né? O, o que deveria ser o básico não é praticado, que é a leitura. Eu vou falar dados aqui que podem chocar muita gente, sabe? Josemar, você sabe qual é a média que um finlandês tem de leitura de livros por ano? Sabe quantos livros um finlandês lê por ano? A média é de 50 livros por ano. 50. 50. E hoje ele não é o país que mais lê, hoje é a Índia. O brasileiro, você sabe qual é a média do brasileiro? Nossa, vou ficar até com vergonha agora, já até imagino. A média do brasileiro é de 2,14. 2 livros,14 por ano. Só que, vale lembrar uma coisa, o finlandês, quando termina a fase escolar, ele continua lendo. O brasileiro, quando está na fase escolar, ele lê no mínimo 4 livros. Quando a gente tira a idade escolar, sabe para quanto cai a média do Brasil? 16 páginas. Essa Por é a ano? média brasileira, 16 páginas. Eu leio mais que isso, você lê mais que isso. Então, imagina quantas pessoas não leem nem isso. Essa é a Não, média eu fico brasileira. envergonhado quando eu eu ainda ficava triste comparado aos professores que eu tinha, mas porque eu estava lendo bem em relação à média do meu convívio social, que era 2 livros por mês. Quando eu falava isso, parecia que era algo gritante, né? Que não deveria ser, porque é raro você encontrar Sim. alguém que tem uma média dessa de leitura. E olha que é uma média muito fraca, né? Porque Uhum. se chegar ao final do ano, você leu o quê? 15, 20 livros no máximo, né? A questão é que a própria leitura já é colocada pra gente de maneira errada. A leitura precisa ser uma relação de amor da pessoa com o livro. Mas o jeito que ela é colocada, inclusive na escola, é um jeito muito... Por exemplo, eu pego um texto aqui. Como é que normalmente a gente coloca na alfabetização? Fulano, lê pra gente isso aqui. Aí, lê o primeiro parágrafo. Ciclano, continua. Beltrano, continua, não é assim? E aí você vê que tem outro carinha ali que tá conversando. Aí o que você faz? Coloca ele para ler. Coloca ele pra lá. Como castigo. Joãozinho, onde que fulano parou? Ele não vai saber onde parou, ele tava conversando. Ele merecia uma punição? Merecia. Só que o que eu usei pra punir? Eu usei a literatura pra punir. Então, como que algo que serve pra punir pode ser bom? Esse Joãozinho, que foi punido com a literatura, dificilmente ele vai chegar em casa e vai ler um livro. Por quê? Ele não tá de castigo. Então, existem certas estratégias que o professor precisa ter para fazer com que a leitura seja uma coisa normal. E principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tantas distrações maravilhosas, como telas, como jogos, é muito difícil competir com isso. A dopamina está ali, né? Então é muito difícil competir. Então, como fazer com que a literatura entre de maneira tranquila para que o aluno goste de fazer? O aluno é muito curioso. Nós somos muito curiosos. Imagina a criança. A criança é muito curiosa. Quando você obriga alguém a ler alguma coisa, já estragou. Você acha que nós vamos ter que mudar a forma de escrever os livros para tornar o texto mais atrativo, levando em consideração que as pessoas estão na base da dopamina nas redes sociais? Gismar, essa pergunta é tão interessante que eu vou te dar 2 respostas. Uma dizendo sim e outra dizendo não. Sim, porque é o seguinte, a língua está em constante evolução. Se a gente for parar para pensar, o latim vulgar veio depois do latim clássico. Né? Então a língua tem sempre a tendência de facilitar. Isso sempre foi assim, desde do hieroglifo que a gente lia até hoje, a tendência é sempre facilitar. Todas os acordos ortográficos que nós fizemos, tiramos regras, não acrescentamos novas regras, é sempre para facilitar. Então isso vai acontecer naturalmente, a gente querendo ou não. E agora eu coloco uma resposta dizendo que não, porque a gente precisa também fazer com que o nosso aluno se desafie naquela linguagem. Então, como que eu posso responder uma pergunta que tem resposta sim e não? Eu faço uma mistura das duas e coloco uma coisa em questão. A maturidade literária. A maturidade literária é mais importante do que saber se sim ou não. Sabe por quê? Eu, com 13 anos, eu fui apresentado a Machado de Assis. Odiei. Eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém lê isso? Isso é horrível. Hoje, com 45, eu posso falar que o Machado de Assis é meu preferido. O que mudou dali? O livro é o mesmo, ele já tinha morrido.
Quem mudou fui eu. Então, como que eu mudei? Seguinte, quando a gente fala sobre maturidade literária, existe uma escalada que a gente precisa fazer com esse aluno para que ele não desista da literatura. Então, os textos que a gente lê quando nós somos crianças, a gente precisa ler textos adaptados à nossa idade, até chegar aos clássicos. Uma coisa interessante, a gente estava discutindo na academia, eu faço parte da Academia de Letras de Aparecida, e uma das discussões estava sendo sobre o Crepúsculo, Stephanie Meyer, e esses livros um pouco mais adolescentes, né? Muita gente a favor, muita gente contra. E a conclusão que nós chegamos foi: o que isso está sendo de positivo? O positivo é que está fazendo os adolescentes lerem. Isso está sendo de positivo. A partir do momento que eles começarem a gostar de ler, pronto, gostou? Agora eu vou te apresentar uma coisinha mais desafiadora. Gostou mais? Agora um pouco mais desafiador. E é assim que a gente vai criando a maturidade literária. Fazer com que aquele aluno começasse a ler os clássicos, entendendo os clássicos. Por exemplo, agora vai entrar no cinema um filme do livro A Odisseia, que é um livro de Homero de 2.500 anos atrás. Se a gente for parar para pensar, é um dos livros mais maravilhosos há 2.500 anos atrás. Há 2.500 anos que ele é uma base para a literatura mundial. É um livro que, se você pegar o texto original hoje, dificilmente uma pessoa com uma maturidade um pouquinho menos que o excelente vai conseguir ler. Porque ele é escrito em cantos, ele é rimado, ele é todo baseado em métrica, ele é silábico. É muito difícil a pessoa ler. Agora, se ela já tem uma primeira pegada, se ela leu um Vinícius de Moraes, se ela leu Soneto, se ela leu Camões, ela começa já a entender. Aí, depois de Camões, dentro de Camões, ela leu Lusíadas, que, poxa, é um marco na literatura portuguesa. Aí sim, ela pode ler a Odisseia e mostrar que a Odisseia é, se não for o principal, um dos principais livros que nós temos na humanidade. A gente tem uma outra deficiência, né? Porque normalmente em outros países você tem os pais que estimulam pelo exemplo, que não é o caso do nosso país, né? Porque a maioria das pessoas não lê e quer obrigar o filho. E aí o Uhum, filho tá naquela fase de ter o pai como herói em tudo. Ah, mas o senhor não lê, como é que o senhor quer que eu tenha o hábito de uhum, leitura? E aí eu acho que entra nessa fase que tá falando. Ele sim. começa a ler por obrigação, porque o pai tá obrigando. E não porque ele está tomando gosto, porque ele tem um exemplo de leitura, né? Então a gente tem vários bloqueios para atrapalhar a fase infantil na leitura. Perfeito, Josimar, perfeito. Sabe por quê? Criança é modular. Ela aprende com exemplo. Então, aquele pai que fica o dia inteiro no celular, como que ele vai cobrar o filho de ler livro se ele também não lê? Ele joga a responsabilidade para a escola. É isso que ele faz, infelizmente. Agora, se o pai consegue, pelo menos de noite, vai ler, conta uma história pro seu filho, leia o livro com seu filho. Normalmente seu filho vai pedir o mesmo livro várias vezes. Criança é assim, criança gosta de ouvir a mesma história várias vezes. Então, assim, senta com seu filho, lê um livro com ele. Outra coisa, como eu falei, né? Obrigar a ler é ruim. Como que a gente faz com que a criança pegue o gosto? Leia para criança. Quando o professor coloca aula de leitura, não é aquela aula que ele obriga a ler, mas é aquela que ela lê para o aluno. Você quer fazer com que o seu filho leia o livro? Leia o livro e não termine. Deixa ele terminar. Pronto, gerou a curiosidade. Então, isso que você falou é batata. Se o pai não lê, como que ele vai cobrar? É o princípio da coerência. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não funciona com criança. Eu, por exemplo, meus pais nunca tiveram um exemplo para me dar sobre leitura e nem me cobraram Uhum. por leitura. Eu comecei a entender essa importância quando eu concluí o ensino médio, que eu fui para a faculdade. Fui trabalhar numa instituição de ensino, o tanto que o ambiente molda as pessoas. Então, estava ali no início da fase adulta, comecei a trabalhar antes de começar meu curso superior. Eu olhava à volta, professores, coordenadores, escritores, à minha volta, eu falei assim, eu tenho que começar a ler, eu tenho que fazer faculdade. Aí ali eu senti a necessidade e comecei. Mas comecei muito tardio. Uhum. Eu li muito pouco por cobrança na escola, mas não tinha um hábito de leitura e nem meus pais me cobravam em casa. E eu vejo que é uma outra deficiência que tem muito grande também, Sim. muito grande. O pai não lê
ele não cobra do filho, o filho só lê que é estipulado na escola e quando ele vem para a fase adulta, aí que ele não vai ler mesmo. A gente tem realidades muito distintas no Brasil, né? A desigualdade é muito grande. Às vezes o pai prefere que... Eu não vou dizer aqui, eu sou carioca, né? Como você Aham. falou. E eu vi muita gente cujo pai preferia que o filho chegasse com o dinheirinho das balinhas que ele vendeu no sinal do que com notas boas. Por quê? Porque para ele fazia mais sentido uma coisa palpável, que seria o dinheiro que vai ajudar a comer, do que notas. Porque ele sabe que a realidade de quem mora ali na favela, por exemplo, para chegar numa faculdade, ela é muito difícil, muito mais difícil para alguém que, eu vou dizer que em Goiânia, claro que existe desigualdade, e é grande pra caramba, só que eu acho que a própria geografia de quem mora na periferia já é um pouco mais difícil. Então, os pais valorizam outras coisas. Para que você vai ler livro? Você podia estar ganhando dinheiro. Ele não sabe que essa leitura de agora pode fazer ele ganhar muito mais para frente. Lá na Ele frente. precisa de agora. Quem tá com fome agora, né? E o modelo educacional no Brasil, você acha que ele está precisando de atualização? Ótima pergunta também. A gente tem um grave problema aqui, que é um político não completar coisas que o outro faz. Então, essa questão de ficar sempre mudando de político para político, de visões diferentes, a gente não termina um ciclo. Então, por mais que exista divergências de governo, a educação precisa ter um plano perene, ela precisa ter um plano a longo prazo. Só que educação não dá voto, entendeu? Então, dificilmente você vai ver alguém lutando. A gente teve um candidato lutando pela educação tempo atrás, o Cristóvão Buarque, né? Sim. Não conseguiu nem ficar entre outros lá, a questão de voto. Então, quando a gente fala sobre educação, uma educação boa melhora a saúde, melhora a segurança, melhora todas as outras pastas. Só que quem é que vai apostar numa coisa cuja resposta vai vir daqui 20 anos? Então o político não quer essa coisa que a resposta vai vir daqui 20 anos, ele precisa de uma coisa agora. Então o que, que ele faz? É mais fácil ele mascarar a nota do IDEB, mascarar a nota de provas oficiais, do que fazer um plano realmente efetivo da educação brasileira. Mesmo porque se o plano for realmente efetivo da educação brasileira, os políticos vão ter que mudar. Porque a sociedade vai ficar mais exigente. E como enfrentar esse paradigma, exatamente esse ponto final seu? Como enfrentar esse paradigma se o eleitor ativo não teve essa educação para saber o que cobrar? Aí por isso que você vê essa polarização, assim, não vou usar essa palavra não, que é muito pesada, mas Uhum. Mas é, mas deve ser usada. A população emburrecida. Quando você vai sim, discutir com as pessoas, eles estão num ódio de sim. político X ou Y, esquecendo que tudo que está acontecendo lá acontece pela permissão nossa, porque a Sim. gente não sabe escolher. Quando você conversa com alguém que ele está muito irritado com político A ou político B, ou ideologia A ou ideologia B, ele não sabe nem a função Não. de um deputado, de um vereador, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E aí eu fico observando, falo assim, cara, a situação é muito complexa, porque nós somos um voto vencido. O que fazer? Eu vou jogar essa bola para você. Ótimo. O que fazer para ter um resultado a médio e longo prazo? Olha, a partir do momento que colocaram esse projeto Escola Sem Partido, deram um partido para a escola. Entendeu? Por que é proibido falar sobre política na escola? Sendo que política é tudo. Por que é proibido? Porque para eles é melhor que a criança não saiba o que faz um deputado, não saiba o que faz um vereador. Ah, eu não tenho esgoto em casa, para quem que eu vou reclamar? Não sei. A segurança não tá legal. Enquanto a gente tá fazendo essa briga toda entre presidente A e presidente B, não vê que o problema tá bem mais embaixo. É na Assembleia, é ali no Congresso. Então, enquanto o presidente A, o presidente B vai resolver o Brasil, não vai. Por quê? Porque a gente continua votando, isso acontece muito aqui em Goiás, votando em amigos. Por exemplo, eu vou votar no meu amigo porque ele disse que vai me dar um emprego. Mas espera aí, olha o partido desse amigo. Ele é a favor da educação? Ou ele é aquele que estava escondendo merenda? Então, você vai votar no cara porque ele é seu amigo, mas esquece que ele tem que votar de acordo com o partido dele.
Olha o partido do seu amigo. Não, isso aqui é engraçado, é quando você vê alguém dizendo o seguinte, não, mas eu vou votar no fulano, ele não tem preparo, mas é porque ele é a favor da família. Gente, ninguém é Aí contra a você, família. cara, qual ideologia brasileira que é contra a família? Eu não conheço nenhum Ah, eu vou partido que é acabar contra com a as família. famílias, eu vou É, eu matar vou todo acabar com a mundo. família. Ótima, ótima colocação. Ninguém é contra a família. Então, só esse fato de eu falar que ninguém é contra a família, já vão Já. falar coisas nossas aqui, né? O que é um absurdo. Justamente porque quando a gente coloca uma pauta, eu vou sempre. Alguns partidos já entraram em contato comigo para me candidatar. Eu acho que eu sou mais útil ajudando os professores, sabe? Eu acho que eu sou mais útil assim. Eu acho que você vai ser mais feliz, porque quando É. você chega lá, que você vê a corrupção sistêmica, porque eu, como consultor de marketing, eu já fiz consultoria de marketing para 2 políticos. Não faço mais. Depois disso, Uhum. eu fui convidado inúmeras vezes, não faço mais. Uhum. Por quê? Porque é um negócio complicado. A corrupção, ela é escancarada. E ela só existe porque o eleitor é mais corrupto que o político. Porque Pronto. o voto é muito caro. Então, eu vejo uma coisa muito utópica, muito difícil de ser mudada. Muito difícil. Por quê? O eleitor ativo não lê, não estuda, não sabe o que cobrar. Uhum. E E é, nem de quem cobrar. e é corruptível. O cara que está se candidatando, ele olha para o sistema, ele vê como é que está o sistema e fala assim, para eu entrar eu tenho que competir. Qual que é o valor para um vereador ser eleito em Goiânia? X. Nossa, mas é muito dinheiro. Como que eu vou fazer? Eu tenho que me corromper, senão eu não vou chegar lá. Então, e por que que ele se corrompeu? Porque o líder religioso, o líder do bairro, chega nele e fala assim: o que que você vai me oferecer para eu induzir as Isso. pessoas a votarem em você? Aí quando eu olho todo esse sistema, eu falo assim, cara, eu vou fazer política de fora, igual a gente está fazendo aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é política. Uhum, sim. Trazendo uma pessoa da educação para a gente conscientizar as pessoas num ano de eleição, isso aqui é fazer política, Uhum. mas de uma forma diferente, porque todas as vezes que eu tento entrar em um projeto político, eu me decepciono. E não é porque aquele cara quer ser corrupto, é porque é quase impossível. Eu conheci um parlamentar que chegou e foi o político mais honesto que eu conheci próximo a mim. Ele não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque para o pessoal votar nos projetos deles, ele tinha que votar nos projetos dos outros Uhum. e tinha que se Barra vender. ganhar. Como ele não fez isso, ninguém aprovava o projeto dele. Uhum. A população olhou para ele, você não fez nada. Pois é. E ainda tem uma outra questão também, até um pouco mais triste, digamos assim. A gente sempre tá falando que só tem bandido na política. A gente sempre fala isso. Imagina pra criança que tá ouvindo isso. Ela cresce ouvindo que só tem bandido na política. Se ela é uma criança honesta, ela não vai querer estar ali. Sobrou pra quem? Sobrou pros filhos dos políticos que já estão lá. Então por isso que a gente vê filho de político vindo o tempo todo. Aqui em Goiás é típico, né? O vereador é filho de vereadora, de vereador, de vereador e assim por diante. Então, por quê? Porque sobrou pra eles. Sabe o que eu faço? Eu provoco o pessoal, Rafa, quando alguém senta ao meu lado e fala assim: eu não gosto de política, são tudo bandido, tudo corrupto. Eu falo assim: qual que é o seu grau de honestidade? Uhum. Eu falo principalmente para os meus clientes, que são empresários. Eu falo assim: vamos fazer um bate-bola honesto aqui? Você declarou todos os impostos? Você emite nota fiscal de tudo? Não, poucas perguntas que você faz, você já vê que a pessoa Sim. não é honesta. Eu falei assim: de onde sai o político? Político é representante do povo. Do povo. Então, assim, os políticos, a sociedade tem mais de imaginação, os políticos são todos bandidos. Mas se você for olhar, tá cheio de bandido em todas as esferas. Uhum. Na educação, Na igreja, em na qualquer lugar igreja. tem. Então, assim, você tem que buscar educar melhor quem está próximo a Isso. você. Quando você não pode influenciar na fase inicial para ser um ser humano melhor, você vai conscientizar alguém que vai votar, que é o que eu faço. Quando alguém chega em mim e fala assim, não, mas eu vou votar em fulano porque fulano é mais honesto ou porque todo mundo é bandido. Eu falei, não, olha primeiro para você. Uhum. Você avisa o cara que tem uma blitz ali? O que que você faz? Nossa, mas não, Josmar, mas não é assim. Eu falei, cara. E só o fato de votar numa pessoa, se você parar pra pensar em votar em pessoa, a gente não tem que votar em pessoa, a gente tem que votar em projeto. Então assim, se você tá votando em pessoa, já começou errado. Então qual é o projeto dessa pessoa? O que ela tem pro futuro? O que ela tem pra melhorar a sua vida? É claro que
quando a gente fala sobre partido, a gente acaba tendo um partido mais, mais querido porque ele vê melhor as suas necessidades. Eu sou professor, eu vou tentar ver um partido que tem mais a ver com educação. Eu sou empresário, então eu vou ver um partido que ajuda Sim, mais os não tem como empresários. votar sem viés. Não tem Exato. A política não, tem. não tem, é enviesada. Agora, vamos à questão de simplesmente ensinar. Se eu chego pro meu aluno e falo, ó, vereador, não vou falar nem partido nem nada. A obrigação do vereador é essa, a obrigação do deputado é essa, a obrigação do presidente é essa. Se eu falo isso numa escola hoje, amanhã tem pai indo lá em casa falar assim, ó, você tá ensinando política pro meu filho. Sim, estou. E você é contra por quê? Porque eles não querem que as crianças saibam. A gente vê isso nos pais. É porque eu tenho contato com a maioria das escolas de Goiás, né? E a gente vê isso muito. Qualquer coisa que se fala em sala de aula, já chega um aluno bravejando, brigando, filmando, para mostrar que o professor falou X ou o professor falou Y. Não, eu não estava falando o que é melhor. Eu estou falando que o vereador tem que fazer isso. Estou falando que o deputado tem que fazer isso. Ou então, quando ele chega na escola brigando com o professor, porque é aquele pai que é religioso Uhum. e que não aceita o filho estudar as outras culturas. Acontece Como que demais. seu filho vai conviver em sociedade? Me explica. Como que ele vai conviver em sociedade se ele não entender? Ele pode defender a religião dele, o Sim. Estado é laico, sem nenhum problema. Agora, não dá para você isolar seu filho para que ele estude só o que você Sem quer. nem Você vai colocar saber num o que que quadrado? era. Ele vai trabalhar numa empresa. Ele vai trabalhar numa empresa só de religião X ou Y? Ele vai conviver só com pessoas de religião X ou Y? Não. Ele vai conviver em sociedade com gente, com ateu, com espírita, com Sim. qualquer pessoa. E por que eles não querem nem que você saiba sobre outra religião? Isso é difícil de entender, né? É uma pergunta muito mais filosófica do que estrutural, né? Fazer. Hoje, se você fosse convidado, Rafael, para montar um projeto de educação para o próximo governo, quais seriam os principais pilares que você iria estabelecer? Olha, eu vou até pegar um gancho de uma fala sua. Questão de, família. Família precisa participar. Então, acho que existe um pilar aí. São três. É um tripézinho. É a escola, família e o aluno. Eles precisam estar juntos. Por quê? A família tem terceirizado a educação para a escola. Isso é muito errado. A escola serve para escolarizar, né? A educação vem de casa. Só que os pais não estão preparados para ajudar os filhos a se educarem e transferem essa educação para a escola. Então, acho que a primeira coisa é trazer a família para dentro da escola. Porque é uma guarda compartilhada. Eu fico 4 horas com seu filho, você fica as outras 20. Entendeu? Então, assim, trazer a família. O próprio governo poderia fazer um jeito de reunião de pais ser obrigatório. Aqueles alunos que mais precisam os pais participarem das reuniões são justamente os que os pais não vão. Entendeu? Então, assim, reunião de pais, ganha uma folga no trabalho para ir ver a reunião do seu filho, entender o que está acontecendo. Acho que seria a primeira coisa. Segundo, a alfabetização precisa ser feita na idade certa, nem antes, nem depois. Por exemplo, a gente falou da Finlândia aqui. Sabe quando é que a Finlândia começa a alfabetização? Aos 7 anos. Aos 7 anos começa a alfabetização. Antes disso, a criança tem cultura, tem arte, tem educação física e tem relações expressivas, que eles chamam que é de convivências, tipo cidadania. A gente aqui está tentando trazer para, menino de 4 anos, de 3 anos, já falando de sílaba, já falando de letra cursiva. Para quê? Sabe? Para ela não gostar daquilo, porque a partir, como a gente falou aqui, a literatura para o brasileiro acaba quando sai da escola. Para o finlandês, não. Ou seja, a alfabetização é mais tardia, mas é bem feita. Ele sai da escola e continua lendo. A nossa, a gente tenta puxar demais. É pai obrigando a escola. Por que o filho do Beltrano já está lendo e o meu não está ainda? Calma, isso é processo. A gente só vê um pedaço. Uma outra coisa também, Josemar, que é muito importante
Se você é médico e você fala pra mim que eu tô com um problema cardíaco, eu vou acreditar em você. Você viu meus exames, então eu vou acreditar em você. Outra coisa, você está fazendo uma cirurgia, eu não vou entrar no centro cirúrgico e ficar dando palpite na operação que você está fazendo. Por que com o professor não é assim? Chega pai falando, o meu filho fez isso, está errado. Você, como que está errado? Você fez letras, você fez pedagogia, você é licenciado. Por que você acha que está errado? Por que o pai sempre... A gente tem que lembrar uma coisa muito grave, muito grave. Cada escola tem o seu jeito de dar aula. Se você não quer que o seu filho tenha uma educação religiosa, não coloque uma escola religiosa. Se você não quer que ele tenha uma educação militar, não coloque numa escola militar. A gente tem para todos os gostos. A gente tem laica, a gente tem espírita, a gente tem escola evangélica, a gente tem todas. Né? E quando você coloca seu filho ali, acredite no sistema. Não importa qual é essa escola. Você vai, acredite. O professor falou X, acredite no professor. Existe um motivo para ele estar falando aquilo ali. Agora, parece que todo brasileiro virou professor. A educação ficou simples. Todo mundo tem respostas. Então, o Bertolt Brecht falava assim, né? O meu maior medo é porque as pessoas mais inteligentes estão cheias de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas. A questão é que a internet e a polarização política, ela deu voz para muita gente emburrecida, né? Muito. Essa fala é do Pondé. Ele fala o seguinte, a gente deu voz para essa galera, agora a gente tem que conviver com isso. Esses dias eu vi um vídeo que viralizou na internet de um pai que chamou a polícia porque ele tem influência. Não sei se você viu esse vídeo. E o policial foi na escola querendo coagir a diretora por causa das matrizes africanas. Isso, por conta que ele estava ensinando uma disciplina que é ensinando uma religião que está dentro da Tá dentro da BNCC. Tá dentro lá do programa, que ele está cumprindo nada mais que o dever dele ali como professor. Mas o pior não é isso, porque isso é questionável, aí você tem que discutir nas esferas, né? Tanto que é boa educação. Você quer discutir isso? Existem as esferas para você discutir isso, politicamente, etc e tal. Dá para você envolver nos grupos, nas reuniões, participar do projeto, igual você falou. Mas não. Chama um policial para ir coagir um professor, que você não vê fazendo isso com um médico. Jamais. Né? Você não vê chegando lá com um policial na mesa de cirurgia, não, peraí, eu acho que isso aqui tá errado. Ou você faz desse jeito, eu vou mandar te prender. Não, essa artéria aí não é essa aí, não, corta outra. Então, tá tirando uma coisa absurda. Além da gente não reconhecer do jeito que deveria o profissional da educação, o respeito está chegando a zero. Aquela diretora daquela escola, não foi ela que escreveu o modelo educacional. Não foi ela que decidiu incluir o estudo de religiões de matriz africana. Não foi ela que decidiu aquilo ali. Ela está seguindo igual programa, você falou, que foi aprovado. E se você não quer, tem outras escolas. Tem escola evangélica, tem escola, né? Mas o respeito... E aí eu volto àquela questão que é uma situação difícil. Porque a gente vê isso acontecendo porque normalmente é um pai que não estudou, não leu. Aí você lembra da média de leitura brasileira. Aí esse pai é aquele 2,14. Isso. E é esse pai que acha que sabe de tudo, que acha que o modelo educacional tá tudo errado. O certo é o que deu. Aí que vem, ele vem falando assim, eu quero a educação que eu tive, a minha deu certo. Aí você pensa, deu? Deu certo? Você se lembra, 2,14. Deu certo mesmo? A sua educação deu certo? Então, quando a gente reclama muito dessa geração, quem é que está criando dessa geração? Somos nós. Nós fizemos essa geração. Então é difícil a gente reclamar de uma coisa que, essa geração do mimimi, não sei o que lá. Não, nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Nós estamos colocando nossos filhos com um papel de vítima o tempo todo. Nós estamos chegando na escola mostrando que o nosso filho está certo e o professor está errado. Então, se o filho está sempre certo, gente, é uma coisa muito grave. Quando a gente fala sobre criança tá sempre certa, quando essa criança vira adolescente, não dá mais para segurar. Rafael, e como provocar essa geração que está criando essas crianças, esses adolescentes? Esse pai que chamou a polícia para essa escola no DF, como conscientizar esse pessoal? A gente precisa conversar com os líderes de cada
de cada partido, de todo mundo que se importa. Por que com os líderes e de todas as esferas que eu digo? Porque justamente por causa dessa polarização existe uma bolha que a pessoa não sai dessa bolha. Então esse podcast, essa conversa que a gente está tendo, esse pai que precisa ouvir, ele não vai ouvir porque não vai Não. chegar nele. Não vai chegar nele. Vai E se ele chegar começar a outra. assistir isso que ele faz, que eu tenho muita gente que me assiste, que é da extrema direita, muita gente que é da extrema esquerda. Esse pessoal que está dentro desse grupo cristalizado, Aham. ele começa a assistir, se ele vê se a sua fala vai contra ao grupo que ele tá, ele já fala assim, não, esse aqui é um esquerdista, é um comunista, eu não vou Exato. assistir. Então vamos fazer, a questão é que virou um ringue. Virou. A gente precisava pegar o cara da direita, pegar o cara da esquerda, pegar o cara, sentar todo mundo e falar, gente, a gente precisa melhorar o Brasil. Não importa quem esteja ali, a gente precisa levar esse plano aqui de educação. Que plano que é esse? É para melhorar ou é para manter do jeito que tá? Aí vem aquela questão. É para conservar desse jeito ou é para progredir? Aí eu vejo um desafio pra gente, que eu sou do marketing. Eu vejo vários. Não, dentro dessa fala sua, um desafio muito grande. Sim. Porque quando você chega e fala isso pro político, ele acha muito bonito, às vezes ele até concorda. Não vai Só que ele fazer. depende do voto, ele fala assim, tá, mas isso aí não dá voto. Deixa eu te mostrar aqui as trends, as pesquisas. Não é isso que o povo quer. Então a gente tem que começar com as crianças. Os nossos adultos já eram, meu amigo. A gente precisa conversar com as nossas crianças, mostrar que tudo tem jeito, mostrar que dentro da política tem gente honesta e a gente precisa ser honesto, porque se nós que somos honestos não formos para a política, vai sobrar para quem? Vai sobrar porque não é. E aí, conscientizar cada criança de cada voto, começar mesmo com um grêmio estudantil, sabe? Porque a política mesmo começa quando aquele serzinho nasce. Ele nasceu, ele já tem que pensar politicamente. Por quê? Porque aquilo ali vai ajudar toda a comunidade dele. Então, 10 aninhos, ele tem que saber decidir coisas. Claro que tem muita coisa que criança não sabe decidir e precisa da idade do adulto, precisa da experiência do adulto. Então, o que vai comer, o que vai fazer, criança precisa de um norte sim. Agora, existem certas pequenas decisões que as crianças já podem tomar desde criança. E essas decisões vão influenciar no futuro. Então, que tenha um grêmio estudantil, que tenha projetos políticos dentro da escola para entender a posição de cada político. Lembra que a gente falou que a gente não sabe realmente o que cada político faz? A segurança aqui está ruim. Quem que eu chamo? É o presidente? É o governador? É o prefeito? É o vereador? Como que eu chego para arrumar? Eu não sei. Por quê? Porque me disseram que política é ruim e eu não quero entrar nisso. Eu vou te dar um dado mais pessimista ainda, Ah, para te ouvir. De um dado da escuta social, que é o seguinte: olha, hoje você pode escolher o que você vai fazer, você não precisa de faculdade, você não precisa estudar, você pode empreender, você assiste uma imersão aqui, você faz um curso rápido, você pode trabalhar, você não precisa disso. Como lutar com isso aí, Rafael? Eu ouço isso todo dia de grandes experts e trabalhei muitos anos em instituição de ensino e vejo a cada dia diminuir o egresso. Até por conta dos convites que eu recebo para ministrar aula, aula eu acho um desrespeito, tanto que caiu o valor Sim. de hora-aula porque não tem demanda, e quanto caiu o valor dos cursos universitários. Porque a demanda, a procura tá lá embaixo. É uma outra guerra que a gente tem que lutar contra ela, porque se esses pais que se apresentou essa média de leitura, pelo menos naquela época, eles lutavam para ir para a universidade, era muito caro, era difícil, as salas eram lotadas, etc e tal. Agora hoje, o que se diz é o seguinte: você nem precisa mais de fazer faculdade. Porque tem uma falsa ilusão, né? As pessoas imaginam que a faculdade é para você ganhar dinheiro. Não, é para conhecimento, para vida. Mas eles querem que você pense assim. Eles precisam de mão de obra. Eles querem que você não estude. Porque estudar é importante para todas as áreas. Ah, eu vou empreender. Para que serve o estudo? Se a gente parar desde o início, desde de Sócrates ali, para que serve o estudo? O estudo serve para que você comece de onde eu parei. Então, eu vou ensinar você tudo que eu sei, que é para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Passei tudo que eu podia passar, agora é você com o mundo. O professor é isso. Qual é a função do professor? Minha primeira formação em letras. A minha função não é ensinar português.
Ah, o fulano é matemático. A função dele não é ensinar matemática. A função do professor é fazer o aluno viver melhor. Ponto. Quando o professor coloca na cabeça que essa é a função dele, fazer o aluno viver melhor, e que a matéria dele é uma ferramenta para isso, muda tudo. Então eu quero que o meu aluno viva melhor através dos contos, da gramática, que ele entenda quando alguém falar com ele, que ele interprete um texto quando alguém falar com ele. Então essa é a minha função, fazer ele viver melhor através das letras. O matemático é fazer o aluno viver melhor sem ser passado para trás, entender a matemática, entender contas, entender cálculos. O de física, química e biologia, ele precisa fazer o aluno viver melhor ensinando como é que o mundo funciona. Agora, como que um professor consegue deixar uma matéria dessa chata? E consegue? Isso é triste demais. Porque se ele coloca na cabeça que a função dele é fazer o aluno viver melhor, muda tudo. Então é para isso que a educação serve. Eu preciso explicar para o meu aluno tudo que eu fiz que deu certo e ele vai seguir para frente, e tudo que eu fiz que deu errado que é para ele não fazer de novo. Então, você quer que seu aluno saiba o mesmo tanto que você? Não, eu quero que ele saiba muito mais que eu. Então é um altruísmo que eu acho que muitos não estão preparados. Agora vamos dar uma olhada para o mundo afora. Como educador, que país que você tem como exemplo que enfrentou dificuldades e conseguiu superar e conseguiu melhorar esse índice de leitura e de educação? Olha, eu poderia falar eu poderia ranquear para você onde a educação está melhor no mundo, mas eu vou me atentar à sua pergunta. Qual que melhorou expressivamente, né? Hoje a China está em primeiro lugar e disparado no segundo lugar é a Índia. Disparado da Índia, que é o segundo lugar, e depois a Finlândia. Eu diria que o projeto da Finlândia foi muito ousado, sabe? Foi muito ousado. E vai muito brigar com coisas que a gente tem aqui que não tem como fazer. O que a Finlândia fez? Proibiu escola particular. Aí você vem Legal. aqui e fala assim, caramba, o que esse professor tá falando aqui? Tá falando mal da minha escola? Não, não tô Essa falando mal da ideia foi escola. boa. Por que a Finlândia fez isso? Porque o filho do porteiro vai estudar junto com o filho do presidente. Então, assim, poxa, se eu sou o presidente da Finlândia e eu vou colocar meu filho em qualquer escola, não, eu quero que coloque na melhor. Entendeu? Só que a melhor escola eu não sei qual que é. Porque meu filho vai para uma escola X. Então eu tenho que melhorar todas. Então, é claro que no Genial, Brasil né? isso não é Ah, difícil. Brasil, isso Não teria como mesmo, porque brigar contra o empresário brasileiro a guerra de classe aqui é muito forte é. ainda, né? Muito... Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, sim, incentivar escolas, sabe? Melhorar a escola pública, mas não para... Se a gente for, por exemplo, vamos fazer na nossa esfera Brasil, se nós formos para uma escola pública em Goiânia e numa escola pública no Ceará, você vai ver uma diferença gritante. A do Ceará está 50 vezes na frente. Aí você fala assim, como assim? Do Ceará? Se você for, eu tive a oportunidade de ir a Sobral. A escola pública de Sobral, você não acredita no que fizeram lá. Quem vai para a escola particular, e olha que lá tem grandes escolas particulares, tem Farias Brito, tem Arigessá, e quem vai para as escolas particulares lá são que não conseguiram entrar na escola pública. Porque a escola pública lá é muito forte. A gente poderia fazer isso aqui. Como? Não dá voto. Qual é o último presidente que o Ceará colocou? Não tem presidente cearense. Então, assim, a gente precisa realmente ver o que os nossos vereadores estão fazendo aqui. Mas eu também não tenho todas as respostas, sabe? Foi uma discussão que eu tive em outro podcast, né? Que eu falei mal de algumas coisas. Mal, assim, eu falei que não dava certo. E aí ele me perguntou assim, tá, e qual é a solução? Falei, cara, se eu soubesse a solução, era eu que estava lá na presidência. Mas não sei. E é uma outra ignorância das pessoas, né? Porque quando você fala para alguém, eu como consultor, quando alguém chega em mim e fala assim, eu apresento os problemas, mas qual a solução? Eu falo, não Vamos sei. fazer junto. Vamos testar. Eu ainda não tenho uma É, solução pronta. vamos fazer junto. Vamos... As pessoas ficam irritadas, porque a maioria dos ignorantes, eles têm soluções simples para problemas complexos, que Volta na aquela maioria das frase. vezes não funciona. É igual como, por exemplo, a gente ouviu uma campanha eleitoral de um presidente X aí, que achava que ia resolver o problema da segurança pública armando as pessoas.
O cara tentava te assaltar, você tem o direito de ter uma arma e mete bala. Não, eu acho engraçado que uma pessoa dessa chegou e a gente discutiu sobre isso. Aí, agora a gente tem que dar arma pra todo mundo. Eu falei, lembra, pra todo mundo é muita gente. O MST vai estar armado. E aí? Os traficantes vão Os estar traficantes mais vão estar mais armados. armados. Contra o que você está lutando? Lembre-se, cara, outro político, outro poeta falou assim uma vez: olho por olho, todo mundo acaba cego. Não adianta, não é armar, é educação. Melhorando a educação, vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança. Porque o que mais causa a violência é justamente a falta de consciência de classe. A falta de entender o meu papel na sociedade. Então, já que tá tão. Por que o fulano lá tem tudo e eu não tenho nada? O cara que nasceu na favela, ele nasceu. Eu falo muito de favela porque eu sou carioca, né? Então, assim, o cara nasceu na favela, ele tem a mesma chance de um cara que é filho do Bill Gates? Ele não tem a mesma chance. E aí, quando você conversa com algumas pessoas hoje, Ah, tem resposta pra meritocracia. tudo. Não. Fala, um dia eu trouxe um cara aqui que é um bem conceituado aqui na área da educação. E ele falou assim, eu perguntei, você é a favor da meritocracia? Ele, sou. E eu deixei ele fazer uma fala inicial muito longa, e ele falando que, declarado, cara de direita, que acha que é o melhor caminho, etc tal, mas que ele gosta de ajudar as pessoas, que ele gostaria de ver a filha da sua secretária do lar tendo acesso à educação para poder se desenvolver. E aí eu peguei esse mesmo gancho dele inicial e falei assim, você é a favor da meritocracia, certo? Beleza, mas dá para colocar em prática a meritocracia no Brasil, sendo que o acesso é totalmente desigual? Agora colocou num ponto interessante. Eu acredito na meritocracia se todo mundo tiver a mesma Sim, ferramenta. Se todo mundo partir do mesmo ponto, beleza, beleza. meritocracia. Mas a gente não vai partir do mesmo ponto. Tem criança que vai partir da fome. E aí, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Quem tá com fome não consegue aprender a pescar. Teoria de Maslow, né? Ele tá com Mas aí fome quando você agora. fala com a pessoa que dá uma resposta dessa, ele nem sabe disso aí que a gente falou Não, aqui. não sabe nem o que é fome. Ele não sabe que uma pessoa com fome, ele não vai. Como que ele vai competir? Vamos colocar dois jogadores para jogar num time. Um que fez a alimentação corretamente, que dormiu bem, e o outro que não comeu nada. Ele vai dar conta de disputar? Não vai dar conta, não é possível. Tem uma história maravilhosa que é do Dadá Maravilha. Que ele foi fazer o teste no time e ele não passou no teste. E aí ele não passou e o cara chegou pra ele e falou: você tá reprovado. Aí ele falou assim: me dá um prato de comida, por favor, e depois faz o teste de novo comigo. E ele passou, foi seleção brasileira e todo mundo conhece o Dadá. Ele só precisava de um prato de comida. Agora vamos falar sobre meritocracia? Como? Ele só precisava de um prato de comida. O Ronaldo Fenômeno, ele não jogou no Flamengo porque o Flamengo não quis pagar o passe de ônibus dele para chegar até o Flamengo. E hoje, Ronaldo Fenômeno, um dos maiores da história do futebol mundial. Tá todo mundo com a mesma ferramenta? Se todo mundo tivesse a mesma ferramenta, a meritocracia, ótimo. Você quer ver outra fala que eu acho ignorante? Quando eu ouço a pessoa dizer o seguinte: olha, o pobre é pobre porque quer. Uhum. Porque eu lutei. Você deu o exemplo do Ronaldo. Uhum. É tão excepcional, tão excessivo, Que todo mundo conhece. que todo mundo conhece. Uhum. Agora, a gente sabe os dados de quantas pessoas Ficaram no caminho? ficaram no caminho? Porque não tiveram uma chance. Sabe? Você mesmo, você é do Rio de Janeiro. Que é um pouco diferente aqui da nossa realidade, né? A gente tem aqui periferia, mas não chega nem perto Uhum. do Rio de Janeiro. Um cara que nasce na favela, ele pediu para nascer na favela? Não. Ele vai ser discriminado quando ele vai procurar um emprego, ele vai ser discriminado quando ele vai, em todas as esferas, ele vai ter que lutar contra tudo isso. Ele vai ter que lutar contra o traficante que vai assediar ele para levar ele para o tráfico. Como é que você pode dizer que o pobre ou o bandido é porque bandido quer. ou é pobre porque quer? Ah, mas eu nasci na mesma região e não virei bandido. Eu não. Tá, mas você teve força. Você é uma exceção. As pessoas não A são regra iguais. não é essa. A regra não é essa. Você não desenvolve um país. Eu não conheço um país que desenvolveu matando os pobres e não melhorando a distribuição de renda e não investindo em educação.
Não Ponto. tem outra saída. A educação Não tem. precisa ser a base. A China fez isso. A China é a maior prova disso aí. A China fez isso. Tirou não sei quantos milhões, não tenho o dado aqui, mas não sei quantos milhões de pessoas da extrema pobreza, né? A China conseguiu, que era um problema sério da China, um país muito populoso, Sim. e conseguiu resolver esse problema. Agora aqui a gente não resolve, por quê? Eu Porque fico é mais cômodo, tem triste, gente ganhando porque dinheiro assim, com isso. tá enraizado na nossa cultura essa guerra de classe. Eu falo que eu vim de família pobre, nasci em família pobre, mas o que me deixa mais triste é o pobre que é inimigo do pobre. Uhum. Ele deu 2 passos na pirâmide social, ele deu 2 passos, e aí, ao invés dele procurar ajudar quem tá do lado dele, ele começa a odiar e começa a puxar saco da classe que tá lá no topo. Isso é um ciclo, né? Ele tá achando que aquela classe, ele fazendo isso, ele vai chegar rápido, ele tá muito mais perto de cair de novo. Sim, mas eles não sabem. E aí, eu Ele não tem consciência. É um ciclo que se faz. É o seguinte, eu tô aqui na extrema pobreza. E aí eu voto em um político que me ajuda em questões sociais. Eu acendi um pouquinho. Continuo votando em quem tem em projetos sociais. Eu acendi um pouco mais. Só que eu acendi de uma forma que eu acho que quem está aqui embaixo não merece. Mais. Isso. Então eu começo a votar na outra aí eu não parte. voto eu voto mais nos em quem... empresários. Isso. Só que eu voto nos empresários e a minha vida começa a ficar ruim de novo. Eu voto nos empresários, minha vida começa a ficar ruim de novo. E eu voltei para cá. Você não sabe o desafio que eu enfrento, Rafael, que é o seguinte. Quando eu tô com o empresário, e aí ele começa com esse papo. Ah, mas as pessoas não querem trabalhar por causa disso. Eu falo, cara, imagina uma coisa. Senta do outro lado da mesa. Se os seus colaboradores estivessem mais alimentados, tivessem um carro melhor, uma casa melhor, eu tenho dados para te apresentar sobre isso. Uhum. Eles iam produzir mais. Com certeza. Agora, você quer que ele cada dia esteja pior para você poder escravizar ele. Que conta é essa, cara? Não entendo essa conta sua. Não funciona. O Google recentemente apresentou uma pesquisa de que se você dá mais condição para a pessoa ter mais tempo com a família... Acho que não precisava nem de pesquisa para isso, né? Não precisava, mas a gente tem que usar, né? Mas mesmo com esses dados, ninguém acredita. Uhum. Não, mas é porque você virou comunista, agora você está do lado do pobre. Eu falei, não importa o lado, você precisa produzir. Você não produz sozinho, você precisa de mão de obra. Sim. Aí você quer que esse cara fique passando fome, ele vai ter energia para trabalhar, para desenvolver do mesmo jeito? Inteligência. Você acha que a inteligência, como que ele vai ter inteligência se ele está alimentando mal? Se ele está trabalhando 10, 12 horas por dia? Pensa comigo. Não, mas porque você virou comunista. Não é uma questão, não sou partidário. A gente não vai a lugar algum com esse pensamento. Não, e na verdade, se a gente for parar para pensar, isso vem de Princesa Isabel, meu amigo. Tem gente que era contra a abolição. Nós somos o último país, né? Da América do Sul, o último da América em si, né? Isso. O último país, porque tinha gente que ainda era contra. Se acabar com a escravidão, vai quebrar o Brasil. Quebrou o Brasil? Não quebrou. Se colocar isso aqui vai quebrar o Brasil. Aí depois veio a questão do trabalho infantil. Se colocar uma lei para a criança parar de trabalhar, vai quebrar o Brasil. Colocou a lei, quebrou o Brasil? Não quebrou. Agora é a 6x1. Se colocar a 5x2, vai quebrar o Brasil. Não vai quebrar o Brasil. E a gente tem pesquisas, países que deram certo. Sim. Não do jeito que a gente está tentando implantar, né? De uma forma diferente, mas deram certo. A gente precisa de muitos ajustes aqui. Eu não sou contra nem a favor, sou a favor do debate. Sou a favor do debate. Porque o mundo ele é um organismo vivo, ele está mudando. Sim. Igual você falou que a língua portuguesa ela está sempre evoluindo e se adaptando. Do mesmo jeito, você tem que se adaptar. Tudo. As leis têm que ser assim. A juventude hoje não quer. Ela viu o pai trabalhando 10, 12 horas por dia. Ela não viu o pai. E às vezes nem viu o pai, praticamente. Ela não quer essa vida. Quando eu tô com os meus clientes, que a gente tá fazendo a entrevista, e o cara senta na cadeira e ele fala de peito aberto, Josimar, como que vai ser o trabalho aqui? Quais são os benefícios? Eu tenho espaço para crescer na empresa? Aí o empresário tá aqui do lado, já tá querendo enforcar o cara. Quando termina, Josimar, mas na minha época, eu falei, cara, foda-se a sua época. Não é mais. Eu tô feliz. Eu falo assim, eu tô feliz por esse cara.
porque ele não tá precisando sofrer o que eu sofri. Uhum. Josmar, como é que você pensa assim? Eu falei, cara, você não fica feliz em passar a experiência e ver que a geração tá melhorando a partir de você? Mas agora você fez um outro ponto que é perigoso até falar. Igual aquela senhora que brigou porque no aeroporto tava cheio de pobre. Uhum. A gente tá numa fase em que eu prefiro ganhar 10 e você 1 do que eu ganhar 20 e você 20. Porque pra mim o importante não é ser rico. O importante pra mim é ser diferente de você. Sim. É É triste frequentar falar os isso. locais que você não frequenta, É, é ter uma vida que você não tem. o importante pra mim é ser diferente de você. Ah, o Ferrari é um carrão, não sei o que lá. O que faz a Ferrari ser o carrão? Não é qualquer um pode ir lá comprar. O Rolls Royce. O que faz o Rolls Royce? O que faz o Rolex? Ah, eu entrei na loja do Rolex e não consegui comprar um relógio. Por quê? Porque ele é exclusivo. Por exemplo, Dolce Gabbana. A gente vai na Dolce Gabbana, tem uma bolsa lá que custa 25 mil reais. Quem ganha 25 mil reais hoje no Brasil? Poucas pessoas. E quem é que consegue comprar uma bolsa de 25 mil reais? Não é que eu sou rico. A bolsa na Dolce Gabbana, ela vem da Itália. Não é aqui que faz. Ela não faz em massa. Por quê? Porque não é uma questão minha, não é ter uma coisa cara. É ter uma coisa exclusiva. Então é o que eu falo. O importante não é eu ser rico ou ser pobre. O importante é eu ser diferente de você. Eu quero. E Goiânia, tempos atrás, não estava tão assim, mas agora está ficando mais. Tem lugares aqui bem exclusivos. Tem. E Cada dia tá cobra por aumentando. isso, tá aumentando por isso. Porque o público exclusivo tá chegando muito, né? É complicado isso. Mas dá um debate bacana. É um desafio muito grande. E quando a Amanda me falou de você, que eu olhei nas suas redes sociais, eu falei assim, é um momento mais adequado para trazer um educador com essa visão aqui. Porque a intenção do meu podcast é mais voltada para empreendedorismo, mas ela é provocativa, mais no âmbito educacional. Porque eu gosto de dizer aos meus clientes, ao empreendedor, que para você crescer, você tem que ir melhorando. E envolve educação, envolve conhecer sobre todas as esferas da sociedade. E não só sobre empreender. Porque quando você vamos pegar os brasileiros que chegaram no topo, pega o estágio inicial, vamos pegar o Flávio Augusto. Uhum. O estágio inicial, como ele começou e como ele está hoje. A quantidade de curso, a quantidade de conhecimento que ele buscou, o quanto ele mudou como pessoa, como ser humano, os projetos sociais e por aí vai. Então, por isso que eu gosto de trazer pessoas que estão em áreas bem diferentes, que não estejam ligadas diretamente ao empreendedorismo, mas está, porque não tem como você Não empreender desvencilha. se Uhum. você não aprender pelo menos se comunicar. E aonde que você aprende a base da comunicação? Né? Na língua portuguesa, que é o trabalho que você faz. E eu gostaria que você falasse um pouco agora para a gente da complexidade que é a língua portuguesa. Eu sofro muito com isso, porque eu não tive uma base boa, né? E até hoje eu fico tentando compensar isso aí. Por que a nossa língua é tão complexa? Ou ela não é? A gente que dificulta? Me explica sobre isso. Linda pergunta também. Eu costumo falar o seguinte: não é que a língua ela é difícil, ela é rica. Ela é muito rica. Porque a gente tem palavras que podem significar várias coisas. E nós temos várias palavras que podem significar uma coisa só. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, como, a palavra como serve para tanta coisa. A palavra bem serve para Verdade. tanta coisa. Pode ser uma coisa carinhosa, meu bem. Pode ser meu bem, meu carro. Então, assim, a língua portuguesa, ela é tão rica que acaba deixando a gente um pouco confuso. Só que vale lembrar que quem carrega a língua é o povo. Sabe por que o português é tão difícil? Porque o Brasil é grande. É esse o ponto. Então, uma coisa só entra na gramática quando significa a mesma coisa do norte, sul, leste e oeste do Brasil. E como a gente tem realidades muito diferentes e o Brasil é muito grande, tem coisas que não fazem sentido pra gente. A gente vai ouvir uma música, por exemplo, eu estava até discutindo com outro professor sobre a música Chão de Giz, do
Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Embaixo nessa solidão, sob o chão, diz Zé Ramalho, né? Ah, é uma música muito difícil, muito complexa. Não, não, calma. Complexo porque você não tá no lugar dele. Vem cá que eu vou te explicar o que cada uma fala. E depois ele fala assim, nossa, que música linda. Então, a música, a língua portuguesa é um pouco mais complexa porque o Brasil é grande. E quem carrega a língua é o povo, não é o gramático. O gramático, ele estuda o que o povo está falando e registra. Só isso. Só que, a partir do momento que a gente está na globalização, então, isso aumentou drasticamente, nós pegamos várias palavras de fora, e isso deixa um pouco mais complexo. E outra coisa que também que é muito, muito, muito grandioso, o português não é uma língua tão antiga. Aí você fala assim, como assim não é antigo? Pô, Portugal, que não sei o que lá. Não, não, calma. Lembra que eu falei lá no início que tudo tende a facilitar? A língua também é assim, ela tende a facilitar com o tempo. Na última reforma ortográfica que nós tivemos em 2011, nós tiramos vários acentos. Nenhum acrescentou, só tirou. Por quê? Porque a tendência é facilitar. Se a gente for para pensar, a nossa gramática é desse tamanho. Cadê a câmera? Pra cá, né? A nossa gramática é dessa grossura aqui, né? Vamos comparar com a do inglês. A do inglês, se a gente for conjugar um verbo, é o mesmo verbo para todo mundo. Se colocar trabalhar, por exemplo, no português, é eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. É uma para cada pessoa. Se for colocar no inglês, I work, he, she, it works, e aí volta para work. São duas formas verbais para as duas. Por quê? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar nesse ponto de evolução de acabar com todos os acentos. Não vai ser agora, porque tem que ser gradativo. Se a gente mudou um pouquinho, tem gente que já reclamou, mas a ideia é sempre facilitar. E a gente vai chegar nesse ponto porque eu vou falar uma coisa aqui, vai ser feio no seu ouvido, mas você já ouviu. Por exemplo, vamos colocar o verbo trabalhar para esse futuro próximo. Eu trabalho, tu trabalha, nós trabalha, vós trabalha, eles trabalha. É feio, mas você já ouviu? Já. É errado hoje, amanhã pode ser certo. É igual quando a gente começou com era voz me ser, você, agora tá você, né? Exato. Então a facilidade fonética é o que move a língua. Então o português ele é um pouco mais complexo por dois motivos. O Brasil é muito grande e é uma língua nova. Então o português veio do romanço e que veio do latim, então já é um pouco mais complexo. Mas a ideia é facilitar e vai acontecer. Nós não vamos ver. Mas esse eu e o resto, que vai ser eu trabalho, tu trabalha e o resto tu trabalha, nós ouvimos isso todos os dias. Hoje É igual o que eu errado. acabei de dizer aqui, o tá, né? Que é uma coisa que É. já tá pelo menos, já tá estabilizado. E Todo o tá mundo já tá no VoLP, que é o É. vocabulário oficial da língua portuguesa. O tá já tá. O tá já tá. já tá nessa Já tá. posição. Já tá. Então, assim, o você ainda não tá. Amanhã pode ser. Entendeu? O nós trabalha, não tá. Mas pode estar na Aí, frente. se você for pegar a linguagem do jovem, é você, VC. Não tem É. nem mais que isso, né? Não, e a tendência é essa, é diminuir todas as palavras. O mineiro diminui muito. Trá da porta, não é atrás da porta. Aquele feriado de setembro, setembro. E é assim, vai comendo palavra. E as mudanças são feitas assim, se grande parte do país, Se todas as regiões fez vira uma regra. mudança, um hábito, pegou um hábito, não, agora vamos colocar porque isso aqui já virou hábito. Por isso que gíria não entra, porque gíria é uma coisa regional. A partir do momento que o Brasil inteiro fala isso, por exemplo, o verbo deletar veio para cá com o Windows, né? Quando o Windows 3.11 veio para cá, na década de 90, né? Final da década de 80, início da década de 90, veio o deletar e veio o printar. Porque o print, na verdade, era o imprimir. Só que o Windows não era traduzido. Então a gente colocou o deletar e o printar e colocou na gramática. E existe agora no VoLP. Já está na gramática? Já estão desde 2011. Então são palavras que entram. E vai ser sempre assim. Agora a China, hoje o mandarim está sendo a língua mais falada no mundo. Daqui a pouco vão surgir palavras em mandarim serão orientais que vão ter que ser adaptadas também. Porque hoje, aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimo. Aqui em Goiás, a gente só tem 3 intérpretes de mandarim, sabia disso? Só 3. Então, assim... Olha aí, amor, vamos estudar mandarim. Ele falou que só tem 3 intérpretes. Você gosta de cada dia fazer que uma coisa fala nova? fluente, são 3.
E eu conheço um deles. Então, assim, e eles não conseguem parar de trabalhar por falta de mão de obra. A demanda é muito grande e eles viajam o tempo todo. E daqui a pouco vão surgir palavras, porque essa está sendo a língua franca. Daqui a pouco vai virar uma língua de comércio exterior. Impérios sobem e descem, né? Então, se ela virar uma língua de comércio exterior, vão vir palavras do mandarim pra gente. Antigamente vinha francês, veio o abajur, então agora vem do inglês, deletar, É verdade, o abajur, ele incorporou a nossa língua, isso, né? porque a língua franca, a palavra franca, na verdade, vem de francês. Né? Então a língua franca, que é a língua de comércio exterior, era o francês. Até o inglês virar a potência que virou, depois da Segunda Guerra, e aí o inglês virou a língua franca, né? Qual que vai ser daqui a pouco? Provavelmente uma oriental. O mandarim vai ser a primeira que vem à cabeça, né? O mandarim é um dos Dos chineses. que tá que estão na fila aí, né? É. Porque a economia da China está cada dia mais próxima à americana, né? Essa briga mundial aí, essa briga tá bem acirrada. E do ponto de vista econômico, eu não vejo outro caminho. Não tem. Estados Unidos tá encurralado, não tem E a jeito. língua sempre vai sofrer Acompanhar. influência. Mesmo na adolescência também, as gírias adolescentes acabam criando novas palavras pra gente também, que acaba acatando, né? Foi daí que veio o par, que é pra subir, né? Porque veio da adolescência de up. Mas daqui a pouco essas coisinhas que a gente ouve, TikTok, essas coisas, daqui a pouco vai virar regra. E vai mesmo, porque a influência externa é muito grande para as nossas línguas. Cabe a gente se acatar no Brasil inteiro, e agora as redes sociais ajudam a que alguma coisa dá acate no velocidade Brasil a inteiro. isso, né? Antigamente eram as novelas. Né? As novelas da Globo eram que faziam as gírias Só que antes virarem... era mais gostoso, o processo era muito lento. Era bem mais lento. Agora o mundo caminha em todas as Porque a áreas de comunicação uma explodiu. velocidade muito. Sem a rede social, a novela, todo mundo assistia a novela da Globo. Jornais, todo mundo assistia os mesmos jornais. Por isso que a gente falava muito em geração. A gente era uma geração em que todo mundo sentava na frente do mesmo meio de comunicação, que era a televisão, e recebia as mesmas informações. Chegava na escola, a gente discutia com os colegas, porque todo mundo viu a mesma coisa. Agora, por isso, gente, geração Z, geração X, geração Y, hoje não tem mais como a gente contar geração, porque pulverizou. Eu assisti uma coisa em casa, você assistiu outra, fulano assistiu outra, não tem a discussão sobre o que a gente assistiu. Cada um tem o seu youtuber de estimação, né? Então existem youtubers que são famosíssimos e eu nem conheço, nunca ouvi falar. Por quê? Porque é questão de nicho, né? Então a comunicação se nichou. Então cada um vai para um lugar. E a gente não tem mais aquele meio comum que a gente tinha, que era a televisão. Hoje é tão rápido que quando você começa a fazer algo novo, que você fala assim, nossa, agora eu tô pegando o caminho do bonde. Quando você olha, surgiu mais duas, três coisas, já passou. Eu tava no avião, eu vi uma propaganda, eu esqueci o nome da empresa. É a empresa de guardanapo, de coisas de limpeza. Não só guardanapo, mas de miudezas, né? E aí o slogan dela era assim: o seu principal concorrente talvez ainda nem exista, nem nasceu. Porque ele já vai nascer grande, porque hoje em dia o que paga muito é a ideia. É a ideia. Quando você teve uma boa ideia, pronto, você explodiu de ganhar dinheiro. E o braço continua sendo o braçal. Mas hoje a gente paga pela ideia. E às vezes paga muito, a ideia parece boa e depois mais pra frente você vê que não foi boa. E a gente tem grandes exemplos. Não, eu costumo dizer, eu converso com um amigo meu, ele fala assim, a gente, Josmar, nós estamos sempre atrasados. Eu lembro quando eu comecei no YouTube, eu fui procrastinando, final de 2016. E ainda tinha pouca gente no YouTube, mas já estava uma velocidade gigante. Quando eu comecei a gravar vídeo, comecei a pegar o ritmo, estudando como é que produzia vídeo, aí de repente veio a onda das entrevistas. Eu me adaptei à entrevista. Na época eu estava fazendo um MBA, comecei entrevistando os professores. O professor que era bom, terminava a aula, eu pegava o tripé e entrevistava ele. Aí começou a melhorar a onda das entrevistas. Aí fortaleceu ainda mais os cursos digitais, as lives. E eu escrevi um curso digital, escrevi 2. Aí começou o podcast. Eu falei, não acredito que eu vou ter que me adaptar de novo a isso. Me adaptei ao podcast. E com isso eu já passei por
o quê? Umas 8 ou 9 mudanças e ainda tô caminhando lentamente E para vamos conseguir ter mais. sobreviver. O nicho de mercado muda muito. Se for parar para pensar, o nerd mesmo, né? Na minha época era o CDF. Eu era o CDF, eu era daqueles caras que ficavam sentados na frente, eu era chacota de um monte de gente, porque eu gostava de estudar e eu nunca fui bom de falar com ninguém, eu era o tímido da turma. Teve um jogo que me ajudou, que me fez soltar e acabou que eu fui pro teatro. Mas eu era aquele tímido que não conseguia falar com ninguém. Eu era um nerd mesmo. E isso era pejorativo. Hoje virou uma coisa massa. Olha, o cara é nerd, olha que bacana, é nerd. E surgiram vários mercados para pessoa nerd, né? O nerd consome coisas demais, então vários programas para isso, jogos para isso. E agora a gente está indo para outro nicho também que vai criar grandes mercados, que é inclusive as atipias, sabe? Vão começar a criar coisas para as pessoas atípicas, para o autista, para o Tourette, são coisas que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, eram invisíveis para a gente. As pessoas não se preocupavam. Ou então excluíam mesmo, sabe? Porque, fulano é problemático. Hoje não. Hoje é uma realidade e está associado, e cada vez mais associado com todo mundo, e isso é maravilhoso. Só que essas pessoas estão chegando com necessidades que a gente não tinha pensado. E a pessoa que se atinar a essas necessidades também vai sair na frente. E aí, e o teatro? Você seguiu ao teatro? Aí você falou agora há pouco, Thiago, me fez lembrar aqui que eu li aqui no. Eu comecei escrevendo peças teatrais, meu sonho era ser ator. Imagina uma criança que não sabe falar direito, não sabe falar, não gosta de comunicação, fazer Eu fiquei no teatro. caminho, eu sonhava com isso, que eu também era muito tímido, mas não cheguei a fazer teatro. Meu sonho era ser ator. Aí eu fui fazer teatro e eu vi que eu era muito ruim. Eu era um péssimo ator. Foi o que eu comecei a escrever. Entendeu? Eu vou ficar atrás das câmeras, eu vou escrever, porque realmente a atuação. Como que um cara quer ser ator se eu não consigo decorar um poema? Eu sou escritor, eu gosto de escrever poesias, eu escrevo até hoje. Mas não tem facilidade para decorar. Nossa, eu sou péssimo para decorar. Eu não sei decorar o nome das ruas, eu moro aqui pertinho e coloco GPS. Então, como que eu vou querer ser ator, sabe? É uma expertise que eu não tenho. Então, o que nós fizemos? Eu chamei um amigo, que é diretor de teatro, diretor de cinema, diretor de elenco, e a gente criou projetos educacionais para as escolas. Então a gente criou o projeto de teatro na escola, criou um projeto de cinema também nas escolas. Eu sou roteirista de cinema também hoje. Então a gente auxilia as crianças a produzirem textos, a produzirem material para fazerem filmes na escola. Eu fiquei pensando, porque foi o seguinte, uma vez eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Montenegro e, poxa, tá chegando aos 100 anos. E aí ela foi falar que ela foi pro teatro porque estudou na escola tinha teatro. Eu fiquei pensando assim, cara, quando que aqui em Goiânia a gente tem atores aqui que são famosos lá fora e nem falam que são goianos. A Ingrid Guimarães, não, a PRC, não, a Ingrid Guimarães é goiana, a Carolina Ferraz é goiana, o Wolf Maia é goiano, e eles não falam que são goianos. E onde eles começaram? Não foi na escola. Eu queria que alguém falasse assim, não, eu estava na escola e fizeram um projeto educacional e eu achei do caralho esse projeto e hoje eu sou ator. Então isso me motiva, sabe? Eu estava em sala de aula, eu fiz um projeto de propaganda, os alunos tinham que fazer propaganda, tinham que filmar a propaganda, criar um produto do nada, eles criaram esse produto. Muitos inventaram coisas que totalmente absurdas, né? Porque o objetivo era ser absurdo, tava ótimo. Aí um deles eu fui ver, virou editor de vídeo do Jornal Anguera. Olha, que Aí eu legal. conversando com ele, ele falou, cara, foi uma profissão que eu nem sabia que existia. Eu entrei no grupo querendo ser roteirista, mas faltou alguém para editar o vídeo. Eu não sabia editar vídeo, procurei no YouTube, eu editei, gostei, e aí ele começou a fazer vídeos para casamento, essas coisas, de repente tá no Jornal Anguera. Eu falei, cara, Que legal. foi aí que a educação funcionou. Então, se o projeto funcionou para ele, poxa, pode ajudar tanta gente. Não, e o mais gostoso, o que você está dizendo, é o que você falou no início, que eu achei genial. Vou até pedir o Matheus para fazer um corte daquela parte, que é o jeito que você ensina, o jeito que você educa para mostrar para as pessoas que
você quer ensinar o que você aprendeu, o que deu certo, o que não deu, para que a pessoa possa viver melhor e que não tenha necessidade de errar o que nós erramos. Isso. Então, quando você vê uma pessoa que está tendo uma oportunidade ali, um projeto tão rico como esse, que dá oportunidade a ela que eu não tive, eu É. queria ter tido uma oportunidade na escola pública, no curso de teatro, e não tinha, e não tive, né? Talvez pudesse ter feito várias outras coisas, talvez a vida minha teria sido mais fácil, teria ganhado uma velocidade maior. Uhum. Então eu fico muito feliz quando eu vejo hoje pessoas que estão tendo oportunidades que eu não tive. Sim. Agora, me entristece quando eu vejo pessoas que querem que o outro sofra igual ele sofreu, É, ou até mais. não entendeu. Ele não entendeu o que é a evolução. César Cielo não seria um grande nadador se não tivessem dado uma piscina para ele. O Oscar Niemeyer não seria um grande desenhista se não tivessem dado lápis e papel para ele. Quantos Oscars Niemeyer a gente perdeu? Quantos César Cielos a gente perdeu porque a gente não deu uma piscina? Então, quando a gente. Uma coisa interessante também, por que eu estudo tanta coisa na escola? A nossa função como professor é mostrar tudo que a gente pode para o nosso aluno. Por Todas quê? as opções, né? Mostro tudo, porque o que ele gostar, ele vai para frente. Agora, se eu não mostrar tudo, aquilo que eu não mostrei pode fazer uma falta tão grande, tão grande. Pra que eu vou estudar a Bhaskara? Cara, só pra ver se você gosta. É só pra isso mesmo. Você vai usar pra frente? Pode ser que sim, pode ser que não. Cálculo 1, cálculo 2, só para ver se você gosta. Talvez você não vai precisar, você tem as máquinas para fazer, mas Isso. Mas você precisa saber só para ver, só saber se você vai querer esse caminho. Se eu não tivesse te mostrado, por exemplo, reações iônicas, pode ser que você não queira ser um químico. Mas pode ser que queira. Tá, e você vai virar um grande químico, você vai criar um combustível sustentável que não vai denegrir a terra. Por quê? Porque eu te ensinei ligações iônicas. é por isso que os grandes países se desenvolvem, né? Porque eles preparam ambientes para descobrir o seu talento, né? Aí vem outra questão importante, Josimar. Quando um aluno pergunta para que eu tô aprendendo isso, o professor precisa ter a resposta na ponta da língua. O professor que não souber responder isso, das duas uma, ou ele não está sendo preparado, não está preparado para ser professor, ou aquilo não serve para nada mesmo. E se aquilo não serve para nada, para que eu estou dando? Então tudo serve para alguma coisa. A educação toda tá integrada de uma forma que tudo serve para alguma coisa. E o professor precisa mostrar para que serve. Para que eu estou aprendendo números e reais? Porque vai ajudar você nisso, nisso, nisso. Prática. Do mesmo jeito que eu fui estudar quando eu estudei em escola pública, tinha uma lhama no livro, não sabia o que era aquilo. Como assim lhama? O que é lhama? Lhama é um animal que tem no Peru. Então o que tem que fazer? Tem que contextualizar. Se você contextualiza, chama atenção. Se não contextualiza, se não faz sentido para mim, não vai reter. Então, se você mostrar para mim para que você está ensinando isso aqui, vai reter. E se reteve, aí pronto, fez sentido. Se fez sentido, eu vou gostar. Não adianta a gente falar assim, a gente usa M antes de P e B. Por quê? Porque é regra. Não, existe um motivo para isso. Agora, se você fala, é porque é regra. Aprendeu? Aprendi. É regra. É chato. Qualquer coisa fica chata se for só decorar, só decorar ela. Você acha que hoje os alunos estão mais questionadores do que antes? Em alguns sentidos sim, em outros não. São mais questionadores em relação a coisas mais práticas, eu acho isso interessante. Eles são muito voltados para a prática. Né? Hoje é muito para prática. E isso é até interessante, só que a prática precisa de teoria. E se o professor não conseguir explicar a teoria, ele não vai saber usar para a prática. E aí não faz sentido para ele. Né? Então, quando você fala do questionador, o aluno precisa ser questionador. É aquele momento ali que ele está aprendendo. E o professor precisa ter as respostas. Todas as respostas? Não. Ninguém tem todas as respostas. Ele tem que saber guiar o aluno. Até mesmo para que o aluno saiba seguir sozinho. Foi aquilo que a gente falou lá no início. Eu vou te ensinar até aqui, ó. Até aqui eu sei. Daqui para frente você com o mundo. E aí, quem sabe você não vai me ensinar mais pra frente. Agora, por isso o professor precisa estar antenado do que está acontecendo na internet. O professor precisa sim saber o que é inteligência artificial, porque os alunos já estão usando. Né? Então o professor precisa estar inserido nesse mundo, que é o mundo do aluno. Porque senão não faz sentido. Se não faz sentido para o aluno, não vai reter. Então aquele professor que chega e fala assim, hoje o 7º ano estava impossível, eu vou dar uma prova e vou ferrar aqueles alunos todos. Esse cara não entendeu o que é ser professor. Ele não entendeu que o que precisa dele é aquele aluno que está com o pé em cima da carteira no fundão.
É ele que precisa do professor. Aquele que está lá na frente, que responde todas as perguntas, faz todas as tarefas, ele vai para frente mesmo sem você. Ele tá encaminhado. Ele está encaminhado. Agora, aquele que está lá atrás é ele que precisa de você. Volto a frisar. Qual é a função do professor? Fazer o aluno viver melhor. Aquele cara lá que está perdido, como é que eu vou fazer ele viver melhor? Entra no mundo dele. Entra no mundo dele e chama ele para o seu. E vamos lá. Tudo que eu vou fazer aqui tem que fazer sentido para você. Se não faz sentido para você, vai entrar e vai sair. Show. Rafael, me fala desse seu livro e dos outros livros que você está lançando. Você falou para mim que tem livros novos que estão chegando aí. Sim. É o seguinte, eu sempre escrevi para adultos. Esse aqui é um livro infantil, né? Esse é infantil. Eu sempre escrevi para adultos, né? E esse foi um desafio que me fizeram, a editora fez o desafio de escrever para criança. E eu gosto de escrever para criança também. Aqui, Catarina é a minha sobrinha autista. Então, essa personagem principal aí, a Catarina, ela é baseada na minha sobrinha. legal. E que passa por algumas situações bem interessantes. E a função desse livro aí é justamente fazer o pai entender e fazer a criança gostar. Eu escrevi esse livro para crianças, só que ele tem sido muito utilizado nas reuniões de pais, porque fala muito sobre a falta de tempo dos pais para os filhos. E o meu próximo livro, eu cometi um erro no passado, que foi o seguinte: meu primeiro livro, que chama Cantos, Contos e Poesias, tinha um conto de terror. E aí eu fui fazer um lançamento lá em Porto Alegre, e lá tem um jornal que chama Zero Hora. E esse jornal acabou fazendo uma matéria comigo e colocou no título assim, ó, o garoto que escreve contos de terror. Eu só tinha escrito um conto de terror. Então, assim, me colocaram assim. E acabou que os jornais começaram a me cobrar. Falaram assim, vem cá, você escreve contos de terror? O que você acha de escrever pra gente e tal, não sei o que lá? Eu falei, tudo bem, vamos ver se funciona. Aí eu escrevi um, escrevi outro, aí foi pro Diário da Manhã, foi pro Popular, lá pro Zero Hora também. Então eu comecei a escrever contos de terror. E aí eu fiz uma compilação desses textos, juntei todos, e aí vai ser o lançamento agora dia 31 de dezembro, ou 31 de outubro, lá na Livraria da Vila do Flamboyant. E aí fica o convite para que todo mundo vá no lançamento desse livro. Não é um livro infantil, esse aqui é o meu livro infantil, e em breve teremos mais 5 livros infantis que já estão prontos, já estão sendo ilustrados, está na parte de ilustração, e ainda esse ano a gente tem também o lançamento deles, mas não tem nada definido de data. Vai, falando em livros, manda uma dica aí pra galera em fase adulta que não tem um hábito de leitura. As pessoas sempre me perguntam, Josmar, como que eu faço para me começar a ler? Eu dou uma dica meio estranha e eu quero ouvir a sua. Eu falo assim, cara, senta na cadeira, abre o livro e leia. Aí depois eu brinco e falo, não, primeiro procure ler qualquer coisa que te chama atenção. O que você gosta? Eu gosto de futebol. Leia matérias de futebol. Eu vou falar para você o que funcionou comigo. Leia matérias de futebol. Quando você chegar na roda de amigos, que é o que todo mundo quer dar uma de técnico de futebol, você vai ser o cara mais preparado. A partir daquele momento, você vai continuar lendo por conta da vaidade. Viu o que você fez? Isso funcionou comigo. Agora, não sei se vai funcionar com você. A vaidade me faz continuar lendo, porque eu era muito tímido. Então, como eu tinha dificuldade de falar, quando eu me perguntava algo, eu travava, tudo me travava, eu pensei, eu tenho que começar a estudar, dominar alguma coisa. Em um dado momento da minha adolescência, eu dominei um conteúdo. Eu falei assim, aqui tá a chave para controlar a timidez. E desde então não parei mais. Então a dica que eu dou para as pessoas quando me procuram é a seguinte: procure ler qualquer coisa. A hora que você chegar na roda de amigos, que você demonstrar conhecimento naquela área, você vai querer continuar lendo e vai querer ler um pouco mais de todas as áreas. Você viu o que você fez? Você fez exatamente o que eu falei para fazer na educação. Trazer para o seu mundo. Você trouxe para o seu mundo. Você foi para o futebol para ler. Eu ainda dou uma dica sobre ler livros até um pouco mas até complexos. Tem um autor que me ajuda demais, que chama-se Luiz Fernando Veríssimo. Por quê? Porque ele escreve comédias, ele escreve contos curtos e crônicas. São contos assim, são histórias que tem uma página. Tem, às vezes, 2 páginas. Deixa esse livro no banheiro. Sabe, ao invés de pegar o celular, lê um conto. Se você lê uma página por dia, no final do ano você leu 365.
Então, assim, se o adulto não... Isso para adulto, tá? Se o adulto não gosta de ler, a minha indicação sempre é a Luiz Fernando Veríssimo. Porque é uma literatura tranquila, é uma literatura gostosa, não é difícil, e é um livro que não precisa de sequência. Um conto não tem nada a ver com o outro, então você não precisa ficar lembrando do passado para você continuar o texto. E quando você fecha o livro, acabou. Depois que você entendeu ele, depois que você passou dessa fase, aí sim vamos para outros. Eu gosto do livro hoje, não que eu não goste de Luciano Veríssimo, ainda é maravilhoso, ainda amo de paixão. Eu gosto de livros que quando fecha o livro continua na sua cabeça. Não é o caso do Luciano Veríssimo. É um objetivo diferente. É um livro fácil, é um livro tranquilo, para você ler e gostar de ler. Gostou? Beleza? Agora vamos para outros livros. Então acho que Luiz Fernando Veríssimo é a minha principal dica de leitura. No banheiro, Luiz Fernando Veríssimo. Boa dica, porque tem alguns colegas, até clientes meus, que aí eu vou fazendo a reunião, a palestra, e vou falando, olha, mas leia sobre esse assunto, tal livro, esse, tal, esse, tal, esse. No começo ele empolga, me pede alguns livros emprestados, e aí não devolve, porque não lê, fica com vergonha de falar e acabou, né? Aí um dia ele chegou em mim, um cliente meu, e falou assim, Josmar, mas eu leio, não entendo nada. Vamos voltar para os contos curtos Aí eu que eu te falei falei. assim, você tem que começar a ler umas... Eu peguei o livro mais simples para você, então você tá precisando ler coisas mais simples ainda, ler um gibi, alguma coisa bem mais simples, para você conseguir entender um livro de liderança, senão você não vai entender Aí nada. já é técnico, né? Já é técnico. Outra vez, uma amiga minha chegou em mim e falou o seguinte, Josmar, eu tento ler a Bíblia, eu não entendo nada. Eu É uma falei assim, linguagem porque difícil. você tá começando no livro mais difícil que eu vejo hoje na humanidade. É um livro muito complexo. Se você não tiver um hábito de leitura de outros livros, você não vai conseguir entender nada da Bíblia. E aí você acredita no que falam para você. Sim, porque você pega um versículo, se for no Novo Testamento, no Velho Testamento, aí você tem que buscar outros versículos para conseguir entender aquele texto, que não é só aquele texto em si. E que foi escrito por outro autor, né? Que são outro vários autor, livros, né? Então, assim, tem toda uma técnica para você conseguir ler e entender a Bíblia. Ao mesmo tempo, ela é histórica, ela é espiritual, ela é um conto, ela é uma ficção, São ela é tudo. parábolas, é tudo. São parábolas. Então, assim, é muito como eu falei, você não vai conseguir entender a Bíblia nunca. Você não vai conseguir entender a Bíblia nunca. Primeiro, você não tem um hábito de leitura, zero. Aí você quer começar logo de primeira pela Bíblia, não vai entender nada. Então deixa eu dar uma dica para você. Duas. Primeiro, essa da de leitura, sabe? O Luiz Fernando Veríssimo escreve sobre comédias do dia a dia. Então, assim, primeiro, ele fala sobre comédias da vida privada, comédias de casais. Engraçadíssimo. Outro, que é bem engraçado, as mentiras que os homens contam. Isso é incrível, é cada coisa absurda e legal pra caramba. E outra coisa, tentar fazer com que essa pessoa que tá tentando ler a Bíblia, não falar pra ela que ela não vai conseguir. Você vai, mas olha, o caminho é esse, né? Quando a gente fala que não vai, olha, você não vai conseguir, ela já desiste. Aí ela desiste, quando ela fala, ela desiste da Bíblia, ela desistiu de todas as leituras, inclusive daquela mais fácil. Não, calma, você vai conseguir. Vou te ajudar. Você quer ler a Bíblia? Começa por esse aqui. Esse aqui é um tranquilo. Se você tá com muita dificuldade, vamos pegar um livro infantil mesmo, que tenha um cunho moral, que tenha... Vamos pegar os Irmãos Grimm, vamos pegar muita gente... Cara, tem um livro que pra mim existiu antes e depois dele. Chama Pequeno Príncipe. Ele é um livro que são 3 livros em um. É o mesmo texto. Só que você lê de uma forma quando é criança, de uma outra forma quando é adulto, e de uma outra forma quando é adolescente e outra forma quando é adulto. Por quê? Você lembra da história do Pequeno Príncipe, aquele menininho que veio do planeta e tal? Quando você é criança, você lê com foco no Pequeno Príncipe, que é um personagemzinho muito bonitinho, muito carismático, beleza. Quando você é adolescente, você vê que a história não é sobre o Pequeno Príncipe, é sobre um aviador que caiu no deserto e que começou a ser amigo do Pequeno Príncipe, que encontrou ele lá. Quando você é adulto, você vê que aquele livro é uma expressão da loucura humana. Porque um cara que caiu no deserto estava com fome e com sede e começou a ver coisas. O Pequeno Príncipe era uma ilusão dele, não existia. Então, assim, são 3 livros com o mesmo texto. Por isso eu acho a genialidade daquilo ali. Pega criança, pega adolescente, pega adulto. E é um livro pequeno. É muito interessante para você passar para os seus clientes também. Por quê? Porque é uma literatura mundial, acaba que faz parte do repertório cultural. Todo mundo precisa ter um pouquinho da ideia do que é o Pequeno Príncipe, porque ajuda você, inclusive na parte de negociações. Então,
Pequeno Príncipe é um divisor de águas. Eu indicaria para você indicar para os seus clientes. É um livro incrível, incrível. Ah, é infantil? Lê todo. Ah, ele é muito infantil. Leia todo. Depois a gente discute. Show. Chegamos ao final. Que pena, tá gostoso. Muito bacana. Falar sobre educação é muito bacana. Ainda mais um problema gigante que é o nosso país, né? Ou a solução. A gente colocou aqui vários problemas, apresentou algumas soluções, que eu acho que é muito problema para pouca solução, né? E muito difícil de enfrentar isso, mas o mais importante é discutir, como a gente está fazendo aqui. É o mais importante de discutir. Fazendo o nosso papel, não é falando se você está certo, se está errado, a ideologia X ou Y. Não, a gente tem que conviver com todo mundo, né? A gente tem que conviver com todo mundo. E o objetivo, na verdade, é o mesmo. É fazer o país prosperar. Então como é que a gente pode fazer isso juntos? E a gente tem que saber conviver com pessoas que pensam diferente, né? Uhum. Que aquela pessoa não é seu inimigo. Não. Ele só tem uma visão de mundo diferente da sua. Exato. Né? E às vezes as pessoas caem nessa ignorância de que não, o grupo que eu estou tem a única visão de mundo. É a única visão correta. Um dia eu conversando com um amigo, e aí ele me disse algo que me deixou assim, preocupado com ele. Ele disse para mim o seguinte: olha, o Brasil tinha que acabar tudo. Tinha que destituir todos os governantes, acabar com todo o sistema, acabar com tudo. Feudalismo, E eu não falei assim, feudo, tá, acabou. acabar com tudo e começar para acabar com a corrupção. Eu falei, beleza, bacana a sua ideia. Vai pôr na mão de quem? Quem que você acha que está preparado para comandar isso aí? Família Aí Bragança, gaguejou. quer dizer. Você, não, me fala, eu tô aqui, eu não tô contra a sua ideia, não. Eu só tô querendo Me ajuda a entender entender. se ela é plausível, se ela, na prática, como é que ela funciona? Você vai pôr na mão de quem? Porque isso nosso maior problema é na questão cultural. A desonestidade, a corrupção está enraizada na nossa cultura. Você vai colocar na mão de quem? Você já leu um pouco da nossa história, da nossa realidade? Quando foi para a mão da ditadura, quando foi para os militares, qual que era a desculpa dos militares? Uhum. E o que aconteceu? Então você vai fechar tudo, cortar todo mundo, tirar tudo, vai pôr na mão de quem? Qual que é a sua solução? Não, eu não tenho solução. Eu vejo o que aconteceu em vários países e vejo que o único caminho é a educação. Eu não tenho nenhum país que conseguiu melhorar. Que não, não, mas a educação eu não vou ver, vai demorar e tal, mas vai ter que começar uma hora. Vai ter que começar. E seu filho, que está na adolescência, você vai colocar isso na cabeça dele? De que a única solução do seu país, que você está sendo preparado para ele, é acabar com tudo e pôr na mão de sei lá quem. É isso, meu amigo. Então, a discussão ela é importante por causa disso. Eu gosto de trazer pessoas aqui na mesa, pessoas que têm uma visão parecida com a minha e principalmente pessoas que pensam totalmente diferente. Para aprender com elas. Para aprender com elas. Uhum. Né? Para aprender por elas. Agora, o ruim é quando você quer eliminar o outro. Você acha que o outro não deve sentar à sua mesa, você não deve visitar a casa dele, ele não deve entrar na sua casa. Aí isso a gente chama de tirania. Aí a gente fica assim, para onde estamos indo? E tá caminhando para a gente viver a mesma situação agora, na eleição, né? E eu pensava que seria um pouco diferente, mas quando eu converso com os grupos mais cristalizados, o discurso continua o mesmo. Quem não conhece a história tá fadado à repetição. E eu pensava assim, vai mudar um pouquinho de 2022 para essa eleição. Não, não vai. Não vai. Quando eu olho as pesquisas dos candidatos que estão liderando, eu falo, é a mesma coisa e o problema está no mesmo lugar. Uhum. A educação, a leitura... É a gente votar em pessoas. A gente precisa votar em projetos. Enquanto pessoa a gente está votando foco... em pessoas e ideologia. Uhum. Quando eu falo para os colegas, para todo mundo, falo, gente, mas você vai votar em fulano de tal, que ele é de tal partido, ele é de... Gente, eu voto em projeto. Eu voto em projeto. Esse aqui é o que eu tô achando que é melhor, mas amanhã eu posso mudar de ideia. Uhum. Mas na eleição passada você votou em tal, agora você está votando em outro. E qual o problema? Eu não tenho vergonha de mudar de ideia. Eu não tenho vergonha de pensar. E outra, primeiro, eu sei que eu vou errar. Agora, porque eu errei, que eu acredito em tal ideologia, que é da minha ideologia, eu tenho que colocar qualquer pessoa e tenho que continuar insistindo naquele erro.
que é o que a gente está vendo nos postulantes, nas Uhum. pesquisas para essa eleição. A gente está persistindo no mesmo erro e não vai mudar. O que me deixa triste é que nós somos votos vencidos. A É. gente não tem poder de escolha. A gente só consegue. Eu que nunca votei por ideologia, eu voto em projeto, então no primeiro turno eu acabo votando no cara que eu acho que é o É o melhor. ideal. Só que eu sou vencido, E aí no segundo turno tem porque que aí ir o junto. segundo turno, Aí vota o quem útil. coloca no segundo turno, escolhe os candidatos do segundo turno, não sou eu. Uhum. É a massa que vai É. pelo grupo. Aí quando chega no segundo turno, é o momento meu e seu. Porque quem decide é o voto do centro. Então é a hora que a gente decide. A galera vai ali, Exatamente. tá aqui, 44 de cá, 44 de lá. Nós que somos pequenininhos aqui, Mas é a gente que é a decide. gente que decide. E aí eu tinha amigos que ficavam bravos comigo. Mas você não pode ser assim, você tem que escolher um lado, você tem que... Por Assim, quê? ué, por quê? Por que eu tenho que escolher o que Primeiro você tá turno vocês falando? escolheram. Agora eu vou decidir aqui que não... Eu vou falar uma palavra que é ruim, mas a gente fala no menos pior aqui. É. Que é o que dá, porque Uhum. não, eu falei assim, lembre-se, falei para um colega meu na eleição passada, lembre-se que não fui eu que escolhi esses candidatos. Como eu vivo num país e respeito a democracia, Que é a não é base. não é a melhor opção, mas até agora não me apresentado nada melhor. Não existe nada melhor ainda. Ainda. Pode ser que surja. Pode ser que Tomara que surja. surja, mas por enquanto não. Se ainda não tem nada melhor, A eu tenho democracia que que a gente tem que lutar. respeitar o voto da maioria. Uhum. O máximo que eu posso fazer é o que nós estamos fazendo aqui de forma antecipada, tentando conscientizar o eleitor, né, a pesquisar, estudar mais, ler mais, entender mais sobre os poderes, as funções, para poder. Porque o que eu É. vejo as pessoas aí perdidas, elas colocam uma, uma função para um presidente que parece que ele é um super-homem. Pronto, o Brasil é a cara do Não, mas presidente. o presidente vai fazer isso, vai fazer. Eu falei assim, cara, aonde, cara? Que país? Porque É no nosso sistema político hoje ele não consegue fazer isso. por isso que a gente pensa para pensar assim, qual é o nome da pessoa mais poderosa do mundo? Você acha que é o Trump? Não é. A pessoa mais poderosa do mundo hoje chama-se Vladimir Putin. Ah, mas e o presidente da China? Não, não. Vamos falar o seguinte. Na China, o presidente ele tem o poder. Só que ele tem um congresso. O Trump tem um poder, mas ele tem um congresso. O Putin não. É, O é só Putin, ele. ele aperta o botão. Entendeu? Ele já provou e a É, ele gente enfrentou precisa o mundo entender. inteiro. E Exatamente. todo mundo achou que ele ia sucumbir, não sucumbiu. Não. Então, assim, a gente precisa entender que o Congresso é muito importante. Muito. A partir do momento que a gente entende que o Congresso é importante, o presidente é importante? Muito, beleza. Mas a gente está discutindo num nível que não vai mudar o país. A gente precisa entender o nosso Congresso e entender a nossa Assembleia. Não adianta a gente querer mudanças se a gente vota sempre da mesma forma. Então a gente tem que mudar o nosso jeito de votar, o nosso jeito de ver o mundo para entender se eu quero realmente mudança. É muito bonito eu chegar na televisão e falar que a educação muda o país, mas o que você faz pela educação? Quando os professores estão em greve, aconteceu isso em Senador Canedo ano passado, eu fiquei chocado. Os professores entraram em greve, os pais chamando professores de vagabundos. Espera aí, aqueles professores lá são os que tomam conta do meu filho. Quando os professores entram em greve, você, pai, você tem que estar na greve junto com eles. Eles precisam sim de melhores salários, eles precisam sim de melhores condições. Porque senão você falar sobre educação é só bravata. É só imagem. Você fala que a educação tá ruim, mas quando a educação precisa de você, onde é que você tá? A educação tá precisando da gente. O que o seu candidato tá falando sobre educação? Ah, eu vou mudar a educação. Não. Como? A gente precisa de projetos. Então, quando a gente fala sobre não votar em pessoa, votar em projeto, é muito bonito eu vou fazer isso pela educação. O quê? Vai fazer isso? Tirar dinheiro de onde? Qual é o seu projeto de educação? É isso? É melhorar isso, isso, É isso? sempre o Como que como, nós né? vamos fazer? É muito bonito falar que a gente vai melhorar a educação. A gente quer saber como. Rafael, muito obrigado Eu que agradeço, meu amigo, pelo por bate-papo. ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário. E eu gostaria que você finalizasse
com uma mensagem provocativa para essa audiência que está nos assistindo. Pode olhar para aquela câmera ali. Uma provocação que eu faria é: preste um pouco mais atenção no seu político, para quem você vota, na vida pregressa dele. Porque, assim, o que ele fala que vai fazer. Eu sou a favor de educação, eu sou a favor da segurança e tal. Não, não. Vê quais são os projetos que ele votou e como que ele votou. Então, muita gente que a gente vê hoje, a gente não lembra em quem votou no passado, não lembra qual foi o vereador que a gente votou, não lembra qual foi o deputado. Lembre-se, lembre do deputado, lembre do vereador, porque é ele que vai mudar a sua história. Se a sua rua não tem asfalto, é culpa dele. Se na sua rua não tem segurança, a culpa é dele. Então, um desafio que eu posso fazer para você é: acompanhe a vida política do seu candidato. Sabe? Não vota nele porque ele é seu amigo, não. Veja a vida pregressa dele, veja em que ele está votando, em que tipo de projeto ele vota. Ele está votando de acordo com o que você pensa? Ele te deu emprego? Cara, se ele já te deu emprego, quando você for cobrar dele, ele vai falar assim: opa, eu não preciso te dar nada não, o seu voto eu já paguei. Exatamente isso. Gente, muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal, valeu.